O objetivo nosso aqui é apresentar um pouquinho de como funciona essa ferramenta, como funciona o mercado e com certeza falar de logística. Pessoal, ponto muito importante é que nós recebemos diversas perguntas, né, no decorrer aí do feed da Fretify. A gente também, antes de postar a live, nós recebemos diversas perguntas sobre essa ferramenta, sobre também como funciona o processo de intralogística, né, de gestão de pátio. E a gente resolveu promover essa live para justamente responder essas perguntas e ajudar em todas as dúvidas que vocês venham a ter de como funciona realmente um processo de gestão de pátio, seja na sua empresa, seja em um outro parceiro que você conheça, ou até mesmo na logística interna que você venha trabalhar. Então eu vou tentar aqui responder todas as perguntas que a gente recebeu, tentar passar todo o meu conhecimento para vocês que eu tenho da área de logística e ao mesmo tempo dividir aqui com vocês outras perguntas que possam existir, tá? Pessoal, antes da gente entrar nas perguntas e discutir um pouquinho de todos os tópicos que os nossos seguidores mandaram, né? Depois que a gente fez o Stories, o Reels e todo o conteúdo que a gente vem postando durante as semanas. E primeiro eu quero me apresentar, falar um pouquinho de mim, quem que eu sou, o que que eu faço, de onde eu venho. E depois falar um pouco da Fretify, que é a startup que eu represento aqui hoje, né? Tô com a camiseta aqui da Fretify, então eu quero falar um pouquinho dela para vocês conhecerem, saberem um pouco mais, né? Dos bastidores de como funciona a nossa empresa, como funciona o nosso software. E depois disso a gente entra mesmo no tema e começa a discutir um pouquinho sobre o que a gente vai conversar na prática, tá? Pessoal, então, eu sou Adriano Guardiano, eu sou um profissional de logística atuante aí há mais de 12 anos na área. Vivenciei diversas experiências profissionais dentro do processo de logística, né? Desde do chão de fábrica até gerências e direções estratégicas operacionais dentro de transportadoras, dentro de embarcadores, dentro da própria indústria, né? Eu tive a oportunidade de vivenciar tanto processos que envolvem a intralogística, mas o meu core, o meu feeling, né? O meu core business de mercado voltado à logística é transporte rodoviário de cargas. Essa é a minha principal experiência, foi isso que eu vivenciei durante todo esse período, né, que eu estive aí no mercado e depois eu acabei entrando na Fretify, né, vim para o segmento de tecnologia, né, para ajudar no processo de construção do software e estou lá até hoje fazendo a direção estratégica do negócio e também na frente de marketing e vendas, que é o meu background dentro da startup. Pessoal, um outro ponto muito importante que eu acho que é legal a gente citar aqui é que recentemente, né, a gente tem visto vários movimentos no mercado que envolvem tecnologia, que envolvem logística, que envolvem logtechs, né? Esse conceito está muito forte, está bem... na verdade não é algo muito novo, né? Mas cada dia você vê uma logtech sendo lançada, uma logtech sendo criada, e a Fretify ela está aí há 4 anos no mercado já, com diversos cases, diversos clientes, né? Uma base bem legal de clientes, onde a gente conseguiu criar um produto, né, para gerenciar todas as etapas da cadeia de supply, todos os processos que envolve dentro de uma gestão logística de transporte como um todo. Então, através disso, a gente conseguiu construir uma ferramenta muito competitiva e uma ferramenta que eu vou até comentar o que eu penso sobre ela, mas eu gostaria depois que vocês colocassem aí no chat qual que é a opinião de vocês, que fala a linguagem do profissional de logística. Por que eu cito isso? A gente vê diversos softwares no mercado, mas você nunca consegue perceber, o profissional de logística não consegue se ver dentro dele, nunca consegue olhar para o software e se enxergar. Por isso que a gente promove esses conteúdos para trazer um pouco dessa vivência do profissional de logística para dentro dessas empresas de software. E na Fretify foi muito diferente esse modelo. Eu tive a oportunidade de estar lá desde do começo e ter vivenciado isso na prática. Então foram pontos assim que trouxeram uma diferença muito grande, porque hoje mais de 70% da empresa são pessoas que trabalharam na área de logística. E isso, pessoal, faz uma diferença enorme. Conhecer do negócio, entender do negócio e saber o que acontece lá na operação, o que acontece na área estratégica da empresa, o que a logística proporciona como estratégia dentro do negócio. E é aí onde que a Fretify, né, se diferencia das outras empresas de mercado. É através desse modelo de trabalho, desse modelo de negócio
que ela olhou para o mercado e percebeu que ela precisava trazer uma visão muito diferente de como se constrói software, de como se faz software para logística. Eu acho que esse é o principal ponto aí que a gente poderia trazer de diferencial. Pessoal, eu queria agora entrar nas perguntas, responder justamente as dúvidas que as pessoas trouxeram, mas antes eu quero colocar uma imagem para vocês aqui na tela, para vocês darem uma olhada. A Freshify construiu um programa recentemente de 7 passos para você construir uma gestão e um processo de YMS dentro da sua empresa. Através desses 7 passos, através dessas 7 etapas que eu estou mostrando aqui agora na tela, se você clicar diretamente na imagem, ela vai expandir para você. É possível construir um processo de gestão de pátio dentro do seu negócio. Então você, profissional de logística, que cuida do armazém, que cuida do CD, que faz um processo de expedição, que faz algum processo de recebimento dentro da tua empresa, esses são os 7 passos que podem ser encaixados dentro da tua operação. Mas qual que é o ponto muito interessante dentro disso? Esses 7 passos pode acontecer que a sua empresa só precise dos 2 primeiros. Como pode acontecer da sua empresa precisar de todos? Então, por que vale a pena vocês entenderem, a gente passar por essas visões hoje? Porque você vai conseguir enxergar em qual etapa a tua operação ou a tua empresa está nesse momento falando de YMS. Falando diretamente de gestão de pátio. Porque, pessoal, a gente não vai falar só de eu criei uma estrutura de agendamentos dentro da minha empresa. Não é isso. É muito além disso. É muito além de como o motorista chega na tua empresa. É muito diferente de como o porteiro recebe o motorista. É a forma como você gerencia a tua cadeia de suprimentos, seja no recebimento, falando de transporte especificamente, pessoal, para deixar claro aí para os profissionais de logística, seja no recebimento ou seja na expedição. Tá? Então, pessoal, até trazendo a primeira pergunta aqui, a gente recebeu um ponto muito importante, que é uma dúvida que vem de diversas pessoas, quando está dentro de casa, está dentro da empresa, né? Então, olha só que interessante a pergunta que veio nos stories para nós. Pensando em vários tamanhos de pátio, né? Ou de empresas, ou de CDs, ou de armazéns, né? Qual é o ROI como um sistema como o nosso pode trazer para o seu negócio? Pessoal, quando a gente vai falar de retorno de investimento, quando a gente vai falar de payback, quando a gente vai falar diretamente com o profissional de logística, quais os ganhos uma ferramenta dessa pode trazer, a gente pode elencar diversos. Mas eu queria trazer alguns principais que eu acredito que vão trazer um pouco da realidade operacional que a gente passa, né? E vivencia todos os dias. A primeira delas é, qual é o tempo de espera ou um tempo de ciclo logístico que o veículo ou que o motorista passa durante um processo de carga e descarga? Quanto tempo mesmo ele leva para descarregar ou carregar o caminhão na tua empresa? Essa é a primeira pergunta que você deve se fazer. E por trás disso tem um payback extraordinário, enorme. Porque muitas empresas pagam a própria diária, pagam a própria estadia para esse determinado motorista dentro da unidade. A gente não está dizendo que você não deve pagar. A gente está dizendo que você tem que ter uma eficiência diferente dentro do teu processo logístico para proporcionar, né, um processo mais eficiente mesmo, mais eficaz, de uma maneira mais assertiva. Porque não vale a pena você ter um gargalo logístico dentro da tua empresa onde você não consegue fazer com que a vazão desse veículo, a vazão desse carregamento ou dessa descarga, ela seja diferente. Um outro ponto muito importante que vale a pena citar é que recentemente foi aprovada uma nova lei do motorista onde o tempo de espera do motorista agora, que pode ser numa etapa, por exemplo, de carga e descarga, ele vai ser remunerado dentro da jornada, né? Então ele vai ser considerado dentro da jornada de trabalho. Então as empresas vão ter que passar a pagar os motoristas por esse período. Qual que é o ponto importante dentro disso? Mais um fator que é recente agora de mercado, que as empresas precisam estar atentas em como gerenciar isso de uma maneira diferente. Não sei se alguém já está sabendo dessa nova mudança na lei do motorista, mas quem não estiver sabendo, coloca aqui no chat que eu explico um pouco mais. Ou mando algum outro material na sequência. Pessoal, um outro tópico muito importante é que existem diversas empresas também que o cliente
ou a transportadora do cliente no frete FOB vai retirar esse produto na unidade dele. Então, se esse cliente vai lá e precisa retirar um produto e faz com que o veículo fique horas também esperando, ou tem uma ineficiência tão grande logística dentro do processo, que pode envolver até mesmo num espaço físico de recebimento, ou nem tem um espaço dentro do armazém para fazer com que ele dê vazão nesse carregamento, impacta diretamente na experiência dele dentro da sua unidade. Então a pergunta que ele vai se fazer é: eu não consigo carregar o meu produto lá dentro, e eu não consigo expedir o meu produto lá dentro porque existem muitos gaps dentro da unidade do meu fornecedor que não me possibilita ir para o próximo passo, não me possibilita crescer lá dentro, ou não possibilita ter uma velocidade logística dentro do processo. Um outro ganho muito importante também, que envolve até mesmo empresas de pequeno porte, que eu quero comentar agora. Você que é de pequeno porte, você que tem uma logística um pouco mais enxuta, mas que tem uma vazão de entregas muito grande, essa dica vai para você e é uma dica de payback. Eu já participei de empresas que eram de pequeno porte e que carregavam os veículos todos os dias pela manhã. E precisavam dar vazão na logística urbana desse veículo durante o processo de embarque. Durante a noite era feito o processo de picking, todo o processo de preparação para o carregamento no outro dia, mas durante a manhã o motorista não chegava no horário que era para carregar. Durante a manhã não existia um fluxo de informação claro para que o processo acontecesse da maneira correta. Exemplo, nota fiscal ainda não estava faturada, o processo não estava emitido, ele ainda precisava esperar horas para poder ser expedido, ele não tinha clareza de onde ele iria carregar, onde o produto dele estava separado. Então, pessoal, se isso não é ter payback dentro de uma operação logística como essa, aonde todo um processo de gestão da cadeia logística é importante dentro do processo, você com certeza está colocando o teu veículo na porta da rua ou na porta do teu cliente de uma maneira muito... não é eficiente, ela não entrega resultado. E o teu cliente está esperando o produto lá na ponta. E tudo isso envolveu a tua intralogística. Né? Tudo isso envolveu a tua intralogística. Tudo isso possibilitou que a tua intralogística tivesse uma vazão diferente. Tá? Bem, eu queria aproveitar não só a pergunta do Anthony que está aqui no chat, e eu quero trazer também, Anthony, por uma pergunta que é semelhante à tua, que está aqui também na minha lista, que é quais os principais benefícios do processo de gestão de pátio, e eu já vou trazer a realidade da logística do agro, que a gente tem clientes do agronegócio, né, que são muito relevantes nesse sentido, que usam o nosso sistema de YMS. A gente participou de diversos cases, de diversas empresas que buscaram essa nossa ferramenta para dar vazão, principalmente na sua logística de entrada. Aonde, eu vou dar um exemplo aqui, tanto do processo agropecuário, quanto do agronegócio na ponta mesmo, tá? Vários silos, vários modelos de recebimento, várias gestões por trás desse processo, e existia uma dificuldade muito grande em fazer com que a cadeia respeitasse esse processo. No caso do YMS, eu digo para você que tanto o painel que está no item aí, no item 7, se eu não me engano, ou no item 6 ali da imagem, deixa eu só validar aqui, ó, no item 6 da imagem, quanto a gestão de pátio anterior, vai fazer com que, Anthony, as respostas desses benefícios sejam mais claras para você. Por quê? Quando se trata do agronegócio, a gente tem um lote de recebimento de produtos muito forte e muito grande. Aonde o próprio fluxo de recebimento, ele é nervoso, ele é agressivo nesse sentido. Só que quando se trata só da logística de entrada, é uma coisa. Agora, quando você vai para a logística de expedição, é outra realidade diferente. Porque, além de você ter feito o beneficiamento desse produto para poder entregar, se você tivesse qualquer tipo de impacto na cadeia logística do recebimento, você também poderia ter gargalos na hora que você for expedir. Vou trazer um exemplo de um cliente nosso. Nós temos uma empresa de sementes dentro da nossa operação, onde ela controla tanto o recebimento da matéria-prima do agro, como também faz a sua expedição na ponta. O que eu quero dizer com isso? A sua logística de recebimento, ela precisa ter uma entrada muito forte para que ela consiga dar vazão na expedição. Só que a dificuldade que ele tinha naquela época, ou Antônio, até para você, não sei se você é do agro ou não, mas a dificuldade que ele tinha na época é que ele nunca sabia o que ele ia receber, ou qual era a previsibilidade do que ele ia receber no dia. Ou a previsibilidade que ele ia receber na semana, ou quais foram os lotes que o time de compras tinha negociado com outros parceiros
de defensivo agrícola ou de alguma outra coisa que beneficiasse o produto dele, gerava impacto na sua logística de expedição. Então ele não conseguia remanejar o produto dele, ou refaturar o produto dele e jogar isso para o mercado na ponta. Então se ele impactasse na logística de recebimento, consequentemente ele ia ter gap na logística de expedição. E ele não conseguiria fazer isso na ponta, tá? Então assim, pessoal, acho que não só pro próprio Anthony aqui, mas para outras pessoas, eu vejo que o processo de YMS, ele é um par do WMS, né? Ele é um par da logística até mesmo de um TMS embarcador ou da logística de quem quer fazer uma expedição no modelo de um TMS embarcador, porque ele vai te facilitar a previsibilidade, comunicação, o modelo de carregamento do teu dia, como você vai se planejar, pessoal, em relação a de que forma o teu processo ou o teu modelo de trabalho vai ter que se adaptar ao próximo dia. E é muito difícil, né? Você que está ali na gestão da carteira logística interna, né? Na mesa de frete, ou até mesmo na construção do processo de contratação de transportadoras, ou mesmo na gestão do transporte como um todo, ser impactado pelo time de expedição, ou ser impactado pelo time de recebimento. Porque, pessoal, continua sendo o ciclo e a malha logística do processo. Então, para mim, previsibilidade e informação são os principais ganhos que você pode ter dentro de uma ferramenta como essa. E foram os principais ganhos que os nossos clientes tiveram. Existem alguns vídeos, né, e alguns cases no nosso site, para quem quiser depois pesquisar, né, acessar aí a Fretify, vocês vão perceber que o ganho operacional que essas empresas tiveram foi de previsibilidade e foi de informação. Algumas empresas com 60%, outras com 70% de eficiência logística e de eficiência operacional, porque deixaram de fazer manualmente e passaram a fazer de maneira digital. Pessoal, e um ponto assim que é muito relevante de citar é que falar do manual, falar do digital, falar se eu estou fazendo isso no Excel, se eu estou fazendo isso num sistema que não me entrega o resultado que eu espero, a grande pergunta que você tem que se fazer, ou você, profissional de logística, precisa se fazer diariamente, é a forma que eu estou operando hoje entrega o nível de serviço que a minha empresa precisa? Entrega a eficiência estratégica operacional que a logística precisa entregar para a empresa? O profissional de logística tem que deixar de olhar para a operação, ou olhar para a logística como um todo, como uma área operacional. Tem que olhar como uma área estratégica. E a gestão de pátio está muito nisso, pessoal. Ela envolve como que você recebe e como que você expede. Como você compra e como você vende. Se a gente for colocar na linguagem um pouco mais tradicional aqui, né? Então, se você não sabe como você compra e você não tem previsibilidade no que você compra, como que você vai ter eficiência no que você vende? Tá fazendo sentido, gente? Então, essas perguntas o profissional de logística tem que se fazer o tempo todo, todos os dias. E é um efeito cascata, né? Se você for parar para pensar. Se você tiver dificuldade na tua logística de entrada, você vai ter dificuldade na tua logística de saída. Isso é de praxe. É um efeito dominó que ele vem descendo e você só consegue influenciar na eficiência disso quando você muda o modelo de trabalho, ou você muda os processos e você passa a ser mais assertivo em como você vai executar tudo isso. Pessoal, aproveitem, comecem a fazer dúvidas, comecem a trazer dúvidas, né? E colocar perguntas aqui no chat para que eu possa ajudá-los em algum conteúdo um pouco mais específico. Pessoal, eu queria trazer uma provocação que em alguns vídeos que a gente também discutiu, né, e teve ali visões diferentes e relações diferentes entre, né, os profissionais da área, e eu queria até perguntar para vocês. Na visão de vocês, pessoal, o item número 1 e 2, gestão de carga e descarga e portal de agendamento. Mas o item 2, vocês acham que uma grade de carregamento por horários, funciona? Só isso funciona dentro da operação logística de uma empresa? A gente tá falando de entrada aqui, tá, pessoal? Porque todas as pessoas que comentaram quando a gente foi falar de agendamento, que você deveria criar um modelo de horários, ou criar uma grade de horários, ou criar um fluxo de carregamento ou de descarga, trouxeram várias discussões pra gente. No seguinte modelo: Adriano, o que adianta eu colocar que o caminhão tem que chegar aqui amanhã às 10, sendo que ele vai chegar meio-dia?
O que adianta eu ter agendamento se a empresa não respeita? O que adianta eu ter agendamento se o motorista nunca vai chegar no prazo? O que adianta eu ter agendamento sendo que o meu faturamento nunca libera a nota no prazo? O que adianta eu ter agendamento que sempre quando o meu veículo chega aqui, ou o veículo chega aqui, eu vou precisar remanejar o meu armazém porque eu não tenho espaço para receber? O que adianta eu ter agendamento sendo que a minha operação não tem um estoque mínimo para isso? E eu sempre compro a menos do que eu deveria estar expedindo, ou do que eu deveria estar comprando, ou do que eu deveria estar revendendo. Depende do modelo de negócio de vocês. Mas, pessoal, ninguém confia e acredita que um fluxo de agendamentos ou uma grade de agendamentos funciona. E eu queria saber a opinião de vocês. Vou dar aí uns 10 segundos, 20 segundos para vocês mandarem sim ou não, se funciona ou não funciona. Qual que é a visão de vocês? E aí, pessoal, o que vocês acham? Funciona? Eu vou dar a minha visão, já que todo mundo tá ainda vergonhoso para mandar uma mensagem, eu vou colocar qual é o meu ponto de vista. Para mim não funciona. Se você só criar uma grade de horários, não funciona. Para mim, na minha visão, você só vai conseguir fazer esse processo funcionar se você tiver processo. Por isso que existem 7 passos. Por isso que essa imagem aqui, ela resume quais são as etapas que você deveria ter. Ah, Adriano, mas beleza, mas eu não preciso gerenciar pátio, eu não preciso criar etapas do meu pátio. A pergunta que eu faço é, você tem portaria? Você tem balança? Você tem pátio? Você tem doca? Você tem empilhadeira? Você tem separador? Você tem conferente? Se isso não é gerenciar pátio, ou não é gerenciar um processo de recebimento dentro de um pátio, eu tô confuso. Fico confuso em relação a como você gerencia esse processo. E eu vou dar um exemplo na prática. Eu trabalhei numa transportadora de médio porte, que a gente recebia polietileno, a gente recebia resina do plástico. E eu tinha mais ou menos um fluxo de recebimento ali de 10, 12 veículos por dia. E o nosso pátio era pequeno, ele não era grande. Mas ele era pequeno no fluxo de recebimento que a gente tinha. Agora, para as carretas da frota, que a gente tinha mais de 250, aí ele era pequeno. Porque não tinha espaço para colocar todas as 12 ou 13 carretas que chegavam todas ao mesmo tempo. Eu não tinha espaço para colocá-las dentro do pátio. Olha o que eu precisava fazer. Antecipar ao máximo as minhas expedições do dia para tirar as carretas de dentro do meu pátio, para liberar espaço para colocar os veículos dentro do meu pátio, para que eles não esperassem na rua porque não tinha estacionamento. Agora me fala, uma grade um fluxo de gestão de pátio não funcionaria? Se você tivesse um processo como esse? Eu não deixaria os caminhões na rua. Eles entrariam para dentro do meu pátio porque eu saberia que eu vou ter um caminhão às 10, dois caminhões às 11, 3 caminhões ao meio-dia e assim por diante. Mas, pessoal, não é só isso, porque depende muito do modelo de trabalho de cada empresa e eu tenho a noção disso. Eu estou dizendo que a minha realidade naquela época era, se eu tivesse a grade e eu avisasse o meu porteiro, que desse uma previsibilidade para o meu porteiro, que amanhã, às 10 da manhã, vai chegar 3 carretas, a gente já saberia que teria que expedir esses caminhões o mais rápido possível para poder liberar espaço no pátio, porque não tinha espaço para eles. Então, pessoal, aí que está o grande ponto de discussão, né? Será que só a grade de horários funciona? Não, ela não vai funcionar sozinha, porque ela é a previsibilidade do que vai acontecer. Ela não é a solução para o que vai acontecer. Ela é a informação para você tomar a decisão. Ela é a informação para você criar um planejamento de decisão. Em como você se programa para o dia seguinte, ou em como você se programa para o agora, ou para daqui 2 dias. Se você vai ter que, no meu caso, a minha descarga era terceirizada, eu precisava contratar uma empresa de chapa para isso. Então eu ia lá, fazia o contato um dia antes, ligava para essa empresa, dizia que ia chegar X containers no dia seguinte para a gente poder fazer o processo de descarga, né? Acho que todo esse trabalho, todo esse modelo de trabalho que a gente está citando, teria uma construção de processos diferentes, desde que cada etapa dessa tivesse relação ou tivesse integração.
ou tivesse uma forma de você proporcionar informação para cada um dos processos, para cada um dos modelos de processo, né? Mas assim, todo esse trabalho, toda essa visão precisa trazer um contexto prático, precisa trazer uma visão prática, né? E assim, gente, falar que é fácil, né? Eu dizendo como que deve ser, como que seria construído. Eu acho que o ponto mais importante aqui no YMS, que é a gestão de pátio, é teoria e prática. Se cada um dos tópicos que eu coloquei nessa imagem, pessoal, não conversar com o modelo logístico operacional de vocês, me coloquem no chat aqui que eu vou repensar junto com o meu time como que a gente está construindo isso. Porque todas as empresas que a gente implantou seguiram um processo, seguiram uma etapa de construção de processo, porque, gente, tudo dentro da logística, tudo dentro do modelo logístico tem que ser construído através de processo. É processo, gente. É processo e atividade, processo e atividade, processo e atividade. Só que o profissional de logística é bombeiro, né? Continua sendo bombeiro. Apaga o incêndio 24 horas por dia. Não sei se o Danilo, que acabou de mandar e disse que está tentando vender a Fretify lá dentro da empresa dele. Danilo, só me responde uma coisa. Se você apaga incêndio pelo menos uma vez por dia, ou alguém de vocês aqui apaga incêndio pelo menos uma vez por dia? Essa é uma pergunta importante. Porque esse é o famoso profissional de logística da logística 3.0, né? Que é o famoso bombeiro, apaga incêndio 24 horas por dia, né? Aí que tá o grande ponto, né? Eu nunca sou estratégico, eu sempre sou operacional. E isso é um ponto que seria importante considerar. Gente, um outro ponto que eu recebi, que eu achei muito legal essa pergunta, que se chama teoria versus prática, né? Um considerável abismo entre ambos. Tudo bem, eu tô aqui falando do dia a dia dos clientes da Fretify, né? Do dia a dia da Fretify, mas do dia a dia também logístico, porque eu vivenciei isso na prática. Agora, teoria eu sei, pessoal, o quanto é complexo você falar sobre gestão de pátio, ou falar sobre YMS, falar sobre intralogística, mas quando você entra dentro da operação do cliente, isso tem um abismo ali, né? É um pouco complexo, um pouco nebuloso como que eu faço para considerar uma ferramenta como a da Fretify entrando dentro de uma operação como essa. E eu queria trazer agora uma provocação em relação a isso, por quê? Porque quando a gente considera que a teoria e a prática têm uma distância muito grande entre o processo de planejamento, o processo de execução, é verdade. A diferença é que a prática, a teoria te prepara para a prática, são duas coisas distintas. Mas onde que eu quero chegar com tudo isso? Quando a gente fala diretamente de que tudo que eu estou dizendo aqui é teoria, aí eu não concordo. Por quê? Porque quando a gente começou a construir a Fretify, nós fomos para cenários que acontecem na prática. Por isso que o nosso software tem a cara do profissional de logística. Agora, eu convido vocês a conhecer e a entender um pouco mais de como pegar o teu processo prático, né, que acontece no teu dia a dia, e transformar ele dentro de uma solução tecnológica. Isso eu pergunto para cada um de vocês, até porque toda ou qualquer construção, né, disso é feita através de algumas decisões que a empresa precisa tomar, porque através disso se torna um pouco complexo, né? Danilo, legal. Deixa eu só ler a pergunta aqui do Danilo pessoal. Como é feito o processo de educação, né, para as transportadoras de rota, como Braspress e etc. Olha que legal, deixa eu só trazer aqui a questão do Danilo, pessoal, porque é bacana. Vai fugir um pouquinho do YMS, mas eu acho que entra também um pouco no modelo de como eu tenho um parceiro dentro do meu negócio, um stakeholder, né, porque a gente está falando de cliente, transportador, a gente está falando de todo mundo aqui, né, dentro do processo. Eu vou tentar trazer para as duas visões, Danilo, daí a gente tenta entender como que se casa isso em cada uma delas, tá? Mas olha só. As transportadoras, pessoal, elas pararam um pouco no tempo em relação à transformação digital. Foi o que motivou as indústrias a buscarem software, buscarem cada vez mais software. Foi assim que nasceu o TMS embarcador e o YMS, que é o que a gente está discutindo aqui. Porque as empresas como um todo, as transportadoras, deveriam fornecer, tecnologicamente falando, e eu falo porque eu trabalhei, né, e eu sei o quanto ainda é arcaico o processo dentro de algumas empresas,
deveriam fornecer para os seus clientes um padrão tecnológico que apenas, vamos lá, 3, 4% do mercado fornecem. Nós estamos falando de mais de 225 mil transportadoras no mercado, né? Então, como que o mercado está preparado para isso? De que forma que o mercado está preparado para isso? Eu vou dizer que as transportadoras ainda não estão. E eu vou responder o porquê. As indústrias, os embarcadores, evoluíram tão rápido, mas tão rápido tecnologicamente, que eles estão engolindo as transportadoras. E a pandemia fez isso de uma maneira muito forte, pessoal. Eu vi muita transportadora que não estava nem sequer preparada para isso. E conseguiu se reinventar tecnologicamente, conseguiu se transformar digitalmente, né? E conseguiu sobreviver. A diferença é que a pandemia mudou tanto esse mercado de tecnologia, principalmente de transporte, que hoje as transportadoras que não estão adaptadas ao modelo de trabalho que as indústrias estão indo, elas não vão conseguir se manter. Elas podem se manter daqui 5 anos, 3 anos, 4 anos, dependendo do segmento que ela esteja. Mas vai ter um momento que, de novo, o embarcador tá cobrando isso de maneira tão forte que isso, né, tá difícil. Então a Fretify, ela criou uma metodologia de implantação, de processos de implantação, aonde a gente coloca a transportadora dentro desse guarda-chuva, Danilo. O que eu quero dizer com isso? Ela participa do processo. Se ela não participar, Danilo, não tem sucesso no projeto. Da mesma forma que o YMS aqui, se o fornecedor não participar, se o cliente não participar, não tem sucesso. Porque ele faz parte da cadeia logística, vocês não concordam? Ele está todos os dias na cadeia logística de transporte, na cadeia logística de qualquer outra coisa que vocês estejam gerenciando. Então, a gente inclui gerando valor para ela, de como ela participa disso. E como ela gera nível de serviço para você, para a tua empresa, para o teu negócio. Então a pergunta que você deve fazer agora para dentro de casa é: as transportadoras que eu tenho estão dispostas a evoluir tecnologicamente falando? E uma outra pergunta que você deve se fazer amanhã, dentro do teu negócio, dentro da empresa que você trabalha, é: as transportadoras que estão comigo hoje, elas me fornecem alguma informação tecnológica ou ela me manda e-mail com informativo de entrega? Ou ela me manda e-mail dizendo que o produto chegou? Ou ela me manda e-mail dizendo que vai vir carregar o produto aqui amanhã, 10 horas da manhã, na minha unidade? Isso não é transformação digital. Se eu quiser, eu mando um e-mail aqui agora para você, dizendo que amanhã eu estou aí às 10, mas como isso entra dentro do teu processo? É essa provocação, gente, que vocês devem se fazer todos os dias quando se trata de parceiro, quando se trata de transportador. Eu estou sendo bem rígido no que eu estou falando, porque, gente, tem tanta oportunidade para eles no mercado, tecnologicamente falando, porque é uma possibilidade tão grande deles evoluírem e entregar um nível de serviço diferente na ponta, mas não, o Excel continua sendo a principal ferramenta de mercado. Continua sendo o melhor RP que se construiu aí durante vários anos, né? Então, Danilo, a Fretify participa, ajuda na implantação, transforma, né, essa visão e entrega esse determinado resultado com a transportadora junto, mas sempre com a indústria e o embarcador tracionando esse processo na ponta. Pessoal, mais alguém? Alguma pergunta aí no chat? Coloca pra gente poder falar e pra gente poder discutir. Pessoal, uma outra pergunta que eu recebi é um pouco da logística varejista, tá? E também da logística atacadista. Eu vivenciei, na minha carreira logística, vários gaps de YMS dentro desses dois modelos de... Até operador logístico a gente pode considerar aqui, tá? Então, o operador logístico, o atacado e um varejo, aonde todo esse processo de construção, eles perceberam que o agendamento é uma dor muito grande dentro do processo, é uma dor muito grande, né? Dentro da execução que eles possuem. Porque como é um ciclo de recebimento muito forte, os supermercados, né, os atacadistas, os varejistas e os operadores logísticos que têm esse ciclo de recebimento e de expedição muito forte, eles acabam gerenciando isso por ferramentas que só o controle do horário é o principal. Mas onde que eu quero chegar? Muitas vezes você está no meio urbano, né?
E você não consegue fazer esse controle de uma maneira mais assertiva justamente pela falha que existe na malha logística ou na distribuição que o centro de distribuição encontra. E até mesmo no atacado e no varejo, os espaços dos armazéns são menores, né? E existe uma dificuldade também muito grande na quantidade de veículos que eu posso receber por dia. Por isso que a previsibilidade é um ponto importante. Por isso que quando eu trouxe aqui, né, que até o impacto no armazém ou no estoque pode ser um grande gargalo, faz com que essas empresas de atacado e varejo tenham grande dificuldade de fazer essa intralogística funcionar. Então, gente, onde que eu quero chegar com tudo isso? Quando a gente vai para esse modelo, para esse perfil de segmento, eu vejo que o YMS entrega um resultado muito bacana, muito interessante. Né? Não só neles, no agro, que a gente acabou de falar, bens de consumo, tem muitas indústrias que têm grande dificuldade, fábricas que recebem matéria-prima, que envolve, né, o seu planejamento de produção, mas quando se trata desse modelo de planejamento, tudo isso envolve a cadeia logística, mas de maneira nervosa, de maneira agressiva. Porque ainda assim, olhando para como você recebe, para como você expede, esse modelo de previsibilidade pode fazer com que um mercado, ou um atacadista, um varejista, um operador logístico, tenha um modelo de planejamento assertivo. Eu já vi, via varejo, mais de 40 docas dentro da operação. Como é que gerencia tudo aquilo? Sem uma ferramenta como essa? É loucura pensar que não existe uma ferramenta, né? Mas em algumas empresas não existe, com aquele volume de doca. Como é que gerencia? De novo, a gente fica nessa dúvida, nesse abismo, porque a gente não sabe como que esse processo é feito lá na prática. Por isso que quando a gente vai visitar algumas empresas, a gente vê algumas planilhas de Excel que, cara, são surreais. O profissional de logística é muito bom em Excel, gente. Vou falar para vocês aqui. O profissional de logística se especializou em Excel de uma forma, porque tem dificuldade de comprar software ou convenceu o dono da empresa a comprar software e acaba indo para o Excel para poder construir esses modelos de gestão, né? Mas é bacana, que é um desafio, né, para o operador logístico, para o atacado e para o varejo, que eu acho que são segmentos importantes de citar aqui, e vale a pena entender um pouco desses passos que eu estou citando. Legal, deixa eu só ler essa do Danilo. Montei uma apresentação da Fretify, gestão adorou e a preocupação é como essas transportadoras vão se adequar. Eu penso igual a você, preciso desenvolver o transportador a fim de entregar o que precisamos. E Danilo, eu vou além. Eu posso ser muito agressivo no que eu vou dizer aqui agora, mas eu devo dizer isso para você como... vou até tirar o chapéu Fretify aqui, vou colocar o chapéu como parceiro e colega teu de logística. Se a transportadora não se adaptar, ela não tem que estar na tua operação. Ela não está nem aí para o teu negócio. Ela não merece o teu processo. Ela não merece estar entregando os teus produtos. Se ela não está preparada para te ajudar, tecnologicamente falando, a entregar o melhor nível de serviço para o seu cliente final, sendo que ela é o prestador de serviço, quem tá certo e quem tá errado nessa história, né? Você com certeza não é. Então, se ela não está disposta a te ajudar a entregar um resultado, um nível de serviço no teu negócio, ela não merece participar do teu processo. Ela não merece estar no dia a dia com você. Aí a pergunta que você tem que se fazer, né? Se ela não quer, ou se a empresa tem medo de como as transportadoras vão responder em relação a isso, talvez exista um monopólio dentro da própria empresa de que essas transportadoras têm um percentual de operação significativo ou grande, e é difícil tirar. Mas, de novo, Danilo, tem mais de 225 mil transportadoras no mercado. Com certeza você vai achar opções. E sabe por que eu estou te falando tudo isso? Porque eu dei essa dica para diversos clientes na Fretify. E deu certo. E trocaram bastante transportadoras. E eu vou até te dizer o porquê que elas não queriam se adequar. Elas não achavam importante. O meu volume é pequeno lá com o Danilo, por que eu vou me preocupar em participar do processo? Não faz sentido para mim, não. Então, amanhã faça essa lista, Danilo. Veja quem participa, quem não participa, quem tá afim, quem não tá afim. E pergunta para esses caras se eles são seus parceiros mesmo, para ir pro próximo passo de transformação digital que você quer ir, que a empresa precisa ir. E através disso construir um processo de
de gestão. E mestre, sem compromisso nenhum, se você precisar da minha ajuda, estou à disposição para te ajudar, tá? Pode contar comigo. Pessoal, eu queria trazer agora para vocês um ponto importante que eu vou colocar aqui no chat, que envolve a questão do YMS, que eu acho que é legal vocês darem uma olhada. Eu acho que seria bacana. Deixa eu só copiar ele aqui. Rapidinho. Ô, Danilão, boa noite, mestre. Como é que você tá? Pô, você quer participar comigo aqui, cara? Eu aceito, hein? Se você quiser participar comigo aqui, eu aceito. Bora? Bora falar um pouco de logística? Só você dizer que sim, que eu aceito você aqui. Olha ele aí, ó. Quer participar, ó. Vamos lá. Você. Pera aí. Aceitar. Vamos lá. Pera aí. Aceitei. Agora não, tô aprendendo só. Ah, achei que você queria participar, mestre. Pô, aí você... Achei que você queria participar aqui comigo. Pessoal, o Danilo é um dos nossos clientes. Muito bacana ter a participação dele aqui. Fico muito feliz. Danilo, manda aí alguma pergunta, alguma mensagem importante para a gente poder falar aqui. Pessoal, como eu estava dizendo no começo, né? A gente criou esses 7 passos, né? De gestão e de YMS. Deixa eu só fixar aqui o comentário. Olha só. Fixei o comentário. E nesse link que eu coloquei aqui agora, a gente explica e mostra, pessoal, como faz para implantar esses 7 passos na prática. Então, basicamente, vocês vão conseguir entender como funciona na prática mesmo o YMS Gestão de Pátio da Fletify. Só que, pessoal, não só o conteúdo da Fletify. Esse conteúdo ele vai trazer também como que você poderia construir isso na prática, como você poderia fazer isso na prática, sabe? Sem necessariamente ter a nossa ferramenta. A gente ensina mesmo como construir 7 passos de um processo de gestão de pátio. Então, isso aqui é totalmente gratuito. Tem um vídeo ensinando esses 7 passos, mostrando sobre esses 7 passos, aonde vai ajudar vocês a entender um pouco mais sobre esse processo e que eu acredito que possa fazer aí, ajudar vocês ou transformar vocês no sentido tecnológico da coisa, tá? Gente, acho que um outro ponto também que eu queria trazer é que tem muita gente falando, né, de transformação digital, muita gente falando que a importância de ter software dentro das empresas, pessoal. Mas assim, estejam preparados para ir para esse próximo passo, tá? O único ponto assim que eu coloco, deixa eu só tirar essa imagem aqui agora. É o único ponto que eu coloco aqui para vocês, porque não dá para fazer as coisas atropeladas, sem ter processo, sem ter pessoas preparadas para isso. Então, muitas vezes, né, a empresa quer partir para um software, quer implantar um software, mas, pessoal, pensem um pouquinho em como vocês estão preparados internamente para isso, tá? Então, comecem pequeno, comecem por dores menores, comecem a fazer implantações talvez um pouco mais enxutas. O próprio YMS é uma ferramenta que é a minha sugestão, que vocês até comecem por uma ferramenta como essa, e através disso vocês irem construindo novos modelos de trabalho, novos modelos de crescimento, né, dentro da própria operação. Gente, estamos caminhando para o final. Queria saber se vocês têm algum ponto, alguma pergunta que vocês querem trazer, algum ponto importante. Pessoal, só um último informativo que eu queria também trazer. Esse link que a gente colocou, o pessoal acabou de me mandar aqui, vai ficar nos stories também, tá? E a gente vai compartilhar aí diretamente nas outras opções da plataforma do Instagram, porque aqui eu acho que não está dando para clicar, né? Então depois o pessoal vai colocar nos stories para que vocês possam
clicar e poder ser direcionado para ele, tá? Então, assim, é só um ponto importante para depois vocês acompanharem. Pessoal, fica aqui um agradecimento. É a primeira de muitas lives que a gente pretende fazer na sequência. YMS foi um dos temas de hoje. A gente espera trazer outros na sequência, como tracking, como gestão de fretes, como administração de transportadoras, né? Como auditoria de fretes também, um ponto muito importante que a gente vem discutindo com diversas empresas aí. Então eu espero que a nossa audiência aumente a cada vez mais, né? Porque nosso objetivo aqui é trazer conhecimento, trazer informação, trazer dados que acontecem no dia a dia da logística, tá? Então eu acredito que nas próximas semanas ou nos próximos dias a gente já traga aí o informativo de quando vai ser a próxima live. Anthony, prometo que nos stories a gente vai trazer a próxima na sequência, tá? Já vamos te informar quando que vai ser. Só não vou me comprometer na data aqui agora, mas acredito que semanalmente a gente vai se comprometer em tentar fazer uma pelo menos, né? Até para ficar melhor. Pessoal, depois eu vou pedir para o meu time colocar nos stories também qual é o melhor horário para essa live, pessoal. Até para saber de vocês se o horário que a gente está fazendo é muito tarde, é muito cedo, ou, não sei. Acho que seria legal também vocês compartilharem com a gente se esse horário que a gente está fazendo é bom, é um horário mais confortável, é um horário mais tranquilo, ou se a gente precisa fazer um pouco mais cedo aí as nossas lives. Fechado, gente? Então, muito obrigado. Agradeço demais aí a participação de vocês e eu espero ter contribuído de alguma forma, né, na operação logística de vocês ou na empresa de vocês. E eu acredito que agora é a provocação que vocês têm que levar para dentro de casa, né? Como eu tenho que se transformar digitalmente dentro da minha logística, dentro do meu processo, dentro da minha operação, para fazer, gente, esse tem que ser o desafio de vocês. Fazer a logística ser estratégica. Tirar a logística da operação. Esse é o desafio que vocês têm que levar. O profissional de logística tem que ter isso como desafio, como meta. Não pode deixar a logística sendo uma área operacional. Ela tem que ser uma área estratégica. Beleza? Um abraço, pessoal. Tchau, tchau.